A Graça de Deus, junho de 2017, por Erasmo Ungaretti. Na versão revista e corrigida da tradução de João Ferreira de Almeida, encontramos um subtítulo acima de Romanos 8,18. Este subtítulo não é encontrado nas demais traduções da Bíblia e foi colocado neste lugar unicamente com a função de esclarecer o conteúdo do texto que será apresentado neste capítulo 8. Este subtítulo diz: A nova vida debaixo da graça, segundo o espírito de santidade e adoção. Deste subtítulo destaco, em especial, a palavra graça. Trata-se de um vocábulo precioso e excepcional, com uma definição difícil, porém exata. Apesar da dificuldade para definir esta palavra, podemos dizer que a graça é a fonte da qual emanam todos os atributos morais da personalidade de Deus, tais como o amor, a bondade, a misericórdia e outros tantos mais. Podemos ainda dizer que estes atributos são os elementos que adornam o caráter de Deus para, por meio da graça, manifestarem-se a nós, suas criaturas. Eu afirmo que a graça é a suprema e mais sublime revelação espiritual de Deus a nós. O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Sendo Deus Espírito, quando nos deu o dom da vida, deu-nos também um Espírito, para que, com este Espírito, possamos nos comunicar, Ele conosco e nós com Ele. Como Deus nos ama verdadeiramente, Ele deseja suprir todas as nossas necessidades, quer espirituais, quer morais, quer materiais. E a via pela qual Ele nos acolhe com precisão é a sua graça. Assim, podemos definir a graça de Deus como um conjunto das múltiplas expressões que ornam o caráter de Deus. A sua graça é eminentemente espiritual e somente Ele nos pode concedê-la, mesmo quando somos indignos de recebê-la. Deus escolheu seus profetas e os apóstolos para revelarem sua divina graça em suas palavras humanas, para que possamos compreender os múltiplos recursos que Ele tem para nos oferecer. A primeira menção à palavra graça na Bíblia está em Gênesis 6:8, que nos informa: porém Noé achou graça diante do Senhor. Ou seja, Noé foi salvo da morte no dilúvio pela graça de Deus. Esse vocábulo percorre todas as Escrituras e aparecerá pela última vez encerrando o livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 21, com uma bênção final que diz: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Essa graça divina também se expressa a nós através de Jesus, numa forma valiosa e excepcional, que é apresentada em Romanos 5,17. Se pela ofensa de um, Adão, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Esse versículo acentua fortemente que a graça é de Deus Pai, e ela é também do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. E não somente isso, ela é abundante. Recordemos que todos os valores espirituais do Pai se manifestam também na pessoa do seu Filho. Para nós, cristãos, o vocábulo graça possui um valor excepcional, que infelizmente muitos crentes desconhecem. Essa palavra expressa os favores ilimitados que Deus Pai, o seu Filho e o Espírito Santo nos concedem continuamente. Essa graça de Deus reina através dos séculos. Amém. Se quisermos receber as dádivas da graça de Deus, há um só caminho que é preciso palmilhar com firmeza: o caminho da fé em Deus Pai, em Cristo e no Espírito Santo. Como a fé é um dom da graça divina, é a fé que abre para nós a possibilidade de recebermos todas as diferentes formas com que a própria graça se apresenta. Portanto, a graça acolhida por meio da fé provém somente do nosso carinhoso Pai Celeste, suprindo-nos com tudo o que carecemos. Mas não podemos esquecer que a graça divina se expressou de uma forma extraordinariamente elevada e única,
que somente Deus podia efetuar entregando o seu unigênito Filho Jesus, para ser Senhor e Salvador das nossas vidas. Ninguém, senão Deus, poderia dar-nos tão elevada graça. O apóstolo Paulo confirma isso em Efésios 2,8, escrevendo: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Nunca poderemos esquecer o fato de que nós fomos salvos pela benevolência da graça divina. Esse ato custou muito caro para Deus. Ele teve de entregar o seu Filho à morte, para que nós fôssemos salvos dos nossos pecados e obtivéssemos a vida eterna. Éramos nós que deveríamos pagar a Deus o preço da nossa salvação, mas nenhum de nós jamais foi ou seria capaz de fazer isso. Então, Jesus a tornou gratuita para nós, pois ele pagou essa conta por amor de nós. A vinda de Jesus ao mundo e a sua morte na cruz ocasionaram não somente o perdão dos nossos pecados, mas também nos proporcionaram ganhar a preciosa dádiva que nos tornou filhos do Pai Eterno. Em Cristo Jesus, a graça de Deus se manifestou de uma forma extremamente elevada. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8:32. No Evangelho de João temos o testemunho dado por outro João, o Batista, sobre Jesus dizendo: Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1:16 e 17. Todas as coisas que recebemos de Deus são expressões da sua graça, que vem a nós para suprir todas e quaisquer necessidades, sejam elas espirituais, morais ou materiais. Alguém definiu a rica e preciosa graça de Deus dizendo que ela é o favor imerecido que Deus concede a nós, humanos. Verdadeiramente todos éramos pecadores e, como tais, nada merecíamos senão a condenação. Não tínhamos como nos libertar das amarras com as quais o pecado nos prendia. Diante dessa triste e trágica situação em que nos encontrávamos e que nos fazia sermos filhos perdidos de Deus, ele nos recebeu com a sua graça eterna. O texto bíblico nos informa: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Esta fonte divina é designada algumas vezes por graça salvadora. O apóstolo Paulo, na sua carta a Tito, escreveu: Porquanto a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Tito 2:11. Há um convite maravilhoso, o mais honroso que podemos receber, que é o de chegamos ao lugar onde podemos receber as benesses da graça divina. Esse convite para nós está registrado em Hebreus 4,16, que afirma: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nota do revisor: embora a Almeida, revista atualizada, traga a graça de Deus se manifestou salvadora de todos os homens, a melhor tradução a partir da sintaxe do original parece ser: a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. Por isso, a adaptação do texto. Para Israel, esse trono, de onde toda a graça procede, era também reconhecido como o trono da misericórdia. Como nós estamos na nova aliança, podemos chegar ousadamente a esse trono de Deus, mediante a obra que Jesus fez por nós e pela presença do Espírito Santo que nos acompanha sempre e intercede por nós diante de Deus. Com esses recursos, nós podemos chegar ao trono da graça diariamente, em qualquer hora do dia ou da noite. Estar diante do trono da graça é um ato que provavelmente pode trazer receio a muitas pessoas.
Entretanto, é preciso notar que é desse trono que os favores e as diversas graças de Deus são distribuídos a cada um de nós. Estamos nesse lugar santo, logo reconheceremos que estamos presentes no local do qual partem os valores mais significativos que só a graça divina faz chegar até nós aqui no mundo. Mas há alguns requisitos para podermos chegar ao trono da graça. Eles são: primeiro requisito, acatar o convite para que nos acheguemos até o trono eterno. Segundo requisito, reconhecimento de que esse lugar é santo, pois é nele que teremos um encontro real com Deus, que é verdadeiramente santo, santo, santo. Diante do trono estaremos na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o soberano sobre tudo e sobre todos. Ele merece toda a nossa consideração e respeito. Terceiro requisito, ter plena consciência de que foi o sangue redentor de Cristo que tornou possível a nós estarmos presentes nesse lugar. Quarto requisito, ousadia, para nos aproximarmos conscientemente da grandeza desse trono. Quinto requisito, clamor a Deus por misericórdia e pela graça de que necessitamos. Sexto requisito, fervor e seriedade na apresentação das nossas necessidades. Sétimo requisito, fé na resposta que virá de Deus. Não esqueçamos que o texto bíblico, usando o modo afirmativo, nos adverte que precisamos entrar com fé nesse santo lugar, pois é nele que ocorre uma combinação muito especial, a da misericórdia com a graça, ambas divinas. Qual é o objetivo dessa união da graça com a misericórdia? O texto responde: a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Pode alguém perguntar: o que é misericórdia? Diremos: é uma graça de Deus que, além de muitas outras ações divinas, nos proporciona o perdão dos nossos pecados. Sem a misericórdia da divina graça, ninguém poderá ser cidadão do reino eterno. Somente ela, a graça divina, pode fazer isso. O termo graça pode também ser usado para expressar o poder de Deus operando em nós, seus filhos. O apóstolo Paulo, certa vez, necessitou do socorro de Deus. Foi-lhe posto um espinho na carne, e ele pediu a Deus por 3 vezes que o retirasse dele. Deus respondeu: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por curiosidade perguntamos: que espinho é esse? A resposta dada por Paulo foi: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas. Muitas vezes Deus nos dá espinhos à nossa carne e Ele nos faz sofrer, a fim de que nós não nos exaltemos ou nos vangloriemos em Sua presença. Outras vezes, nós precisamos receber um espinho pela ingratidão que está em nossa carne, quando desvalorizamos a graça de Deus que, dia após dia, supre as nossas necessidades. Lembremo-nos de que a preciosa graça de Deus pode ser também uma determinada unção que necessitamos receber de imediato do nosso Pai Celeste para resolver os nossos problemas. Em Atos 15:40 é narrada a viagem que o apóstolo Paulo faria junto com Silas, o seu companheiro de viagem, à Síria e à Cilícia, para confirmar as igrejas. O texto afirma que ele partiu recomendando aos irmãos a graça do Senhor. O desejo de Paulo era que eles ficassem bem seguros nas mãos de Deus. Essa é uma aplicação diferente para a palavra graça. Mas Paulo sabia perfeitamente que ele necessitava fortalecer os crentes que ficariam distantes dele, e assim lhes disse que o lugar mais seguro para eles era tomar posse da graça de Deus, pois somente ela, a graça divina, os livraria de todo e qualquer mal. É uma triste falha da nossa parte quando a graça divina se expressa em nosso favor e nós simplesmente esquecemos. Assim também pode dizer descuidadamente: eu estava muito mal, mas por um acaso
algo que desconheço ocorreu comigo e agora me sinto curado. Mas este irmão já esqueceu que pela manhã, a seu pedido, alguém orou com ele. Após mencionar em Gálatas 2:20 sua crucificação conjunta com Cristo, Paulo usa uma afirmação contundente, Gálatas 2:21. Não faço nula a graça de Deus. O exato sentido do original é não desprezo a graça de Deus. Podemos então perguntar, atendendo a este solene alerta das Escrituras, de Deus? Parece que esta rejeição se encontra em dois extremos. Como alguém pode desprezar a graça? O primeiro extremo é o legalismo, no qual pensamos poder agradar a Deus por nossos próprios esforços. O outro extremo é uma vida deliberada de pecado. Ambos os extremos desprezam o Filho de Deus, sua cruz e sua graça. A primeira forma, o legalismo, denunciado por Paulo na carta aos Gálatas, é a própria rejeição à suficiência de Cristo como Salvador. Quem acrescenta algo além de Cristo como necessário à sua salvação, quem pensa que pode, com seus próprios esforços, fazer algo para agradar a Deus, justificar-se diante de Deus, está, segundo Gálatas 5:4, separado de Cristo, tendo caído para fora da graça. Este é o exato significado do original. Reforça-se então que quem tenta agradar a Deus com seus próprios esforços está, na verdade, desprezando a graça de Deus. Os Gálatas estavam fazendo isso, retornando à lei cerimonial da antiga aliança, especialmente a circuncisão. Mas a segunda forma de desprezar a graça de Deus é uma vida deliberada em pecado, denunciada agora na carta aos Hebreus. Aquele que se volta ao pecado de forma deliberada, por escolha própria, rejeita não somente Cristo como seu Salvador, pois faz pouco caso da sua cruz, mas também rejeita Cristo como seu Senhor, pois não obedece às suas palavras. É inevitável que pequemos, pois o pecado é inerente à nossa natureza caída. 1 João 1:8 e 10. Mas continuar voluntariamente no pecado, Hebreus 10:26, segundo a Escritura, é pisar o Filho de Deus, ter por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Hebreus 10:29. Notemos a parte final, ultrajar o Espírito da graça. Isso não é outra maneira de dizer que alguém desprezou a graça de Deus? Por isso, o alerta encontrado em 1 Tessalonicenses 5,19, para não apagarmos o Espírito. Se alguém ultraja o Espírito da graça, pode até mesmo vir a apagá-lo. Em qualquer dos casos, só há um caminho de volta, que é o do arrependimento. Ambos, o frio legalista que confia em seus próprios esforços para agradar a Deus e o obstinado pecador que desobedece voluntariamente à palavra de Deus, encontram-se na graça divina pelo arrependimento, descanso para a alma aflita e acesso direto ao trono da graça, para achar misericórdia e graça. Hebreus 4,16, já considerado. Mas saibamos também que a Bíblia revela a força operacional da graça divina sobre a vida de muitos obreiros do Senhor. A graça divina sempre foi e ainda é hoje o poder que capacita os homens e mulheres que Deus chamou no passado e chama ainda hoje para fazerem a obra missionária em diferentes lugares. E também é o poder que está à nossa disposição para empreendermos a missão que Deus quer que façamos hoje, em qualquer lugar em que estivermos. Mas, primeiramente, façamos em nossa casa, com a nossa família. Em nossos relacionamentos com Deus, à medida que caminhamos com Ele cada dia, nos depararemos com situações que buscam nos soterrar. Nesses momentos, precisamos expressar a nossa confiança através da nossa irrestrita fé e da obediência a Deus. A resposta à nossa fé irá se expressar na graça abundante que nos levará a contínuas vitórias em todas as situações em que nós nos encontramos. No entanto, precisamos saber que muitas vezes a nossa perspectiva de vitória não é exatamente a perspectiva de Deus.
conhecemos muito bem aquela passagem que afirma que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. No entanto, a Escritura traz, neste mesmo verso, uma expressão em todas estas coisas. E quais são estas coisas? Segundo o versículo 35, tribulação, fome, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E segundo o verso 36, a própria morte. Portanto, somos mais do que vencedores em todas estas coisas. Quando passamos por todas as adversidades da vida, as nossas vitórias contínuas estão na absoluta dependência da graça divina, para que mais da vida do Filho de Deus se manifeste em nós. Isto, ganharmos de Cristo e crescermos em Cristo, é a vitória que Deus tem proposto para nós em cada situação. Isso é, sermos mais do que vencedores. Quão feliz seríamos se todos nós pudéssemos aplicar em nosso viver o que João Batista declarou sobre a pessoa de Jesus. Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo tem a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei nos foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1, 16 e 17. Neste texto, a expressão graça sobre graça é a abundância do favor divino a nós, que nos é oferecido e de que todos nós necessitamos em plenitude. Ou seja, as graças de Deus vêm a nós como que acumuladas umas sobre as outras, fruto do amor insondável que Deus tem por nós. Finalmente, afirmamos: se todos nós estivermos sempre sob a graça de Deus, jamais seremos presa do inimigo. E não esqueçamos a palavra do apóstolo que nos diz: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, e superabundeis em toda boa obra. 2 Coríntios 9, 8. Com essa referência, nós estaremos andando no caminho da santidade. Não esqueçamos que a graça divina é o poder de Deus operando em nossa vida. Amém. Certamente, após essa meditação, podemos fazer juntos a seguinte afirmação: hoje eu me decido a buscar e receber a abundante graça de Deus, com a qual Ele me capacitará a resolver todos os problemas que possam vir à minha vida e ensinar outros a dependerem dessa bendita e divina graça. Amém.